Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta e vamos nesse vídeo falar sobre a previsão astrológica para o mês de agosto. Separei 8 itens importantes. Vai ser um mês realmente que numa primeira quinzena bastante intensa, assim, muito profunda, com elementos até mesmo um pouco tensos. E aí a parte, vamos dizer assim, mais fluida, positiva, entre aspas, será mais para o final do mês. Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao ponto aqui. Começamos um 1º de agosto com uma conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos. Essa conjunção ela vai até o dia 28. Então aí são praticamente, são vários dias, são 28 dias, 27, 28 dias em que essa conjunção vai acontecer e vai pegar praticamente todo o mês de agosto. O que isso significa? O mês de agosto, como Marte e Júpiter estão em conjunção em Gêmeos, vai favorecer do lado negativo, digamos assim, muita briga verbal, comunicativa, nas redes sociais, enfim, por quê? Porque os dois estão em Gêmeos. Gêmeos está regendo essa parte de comunicação, de informações. E como Marte é uma energia, um astro que canaliza essa postura mais aguerrida, mais agressiva, mais enérgica, e Júpiter expande, então juntando essas duas energias nós temos aí no lado negativo dessa conjunção esse excesso de informações, esse excesso também de brigas que podem acontecer naturalmente nas redes sociais e também na convivência se a gente não prestar atenção. O lado positivo, sem dúvida nenhuma, dessa conjunção é uma grande renovação da nossa fé e confiança em nós mesmos e na vida e uma grande renovação na relação que nós temos com a nossa intuição. Então aqui é um primeiro ponto. Uma conjunção que é do dia 1º de agosto até o dia 28. Segundo ponto relevante desse mês de agosto, nós temos aí uma lua nova nos dias 3 e 4 de agosto. A lua nova, de fato, a conjunção do Sol e da Lua é dia 4 de agosto. Porém, no dia 3 de agosto, a Lua já começa a se aproximar do Sol. Então, esses 2 dias são dias em que a gente pode usar o nosso poder de criação, o nosso poder de realização. Estamos falando aqui de uma lua nova. E nós estamos falando de Leão, Sol e Lua em Leão. Então aqui, digamos assim, esse é um ponto positivo, um ponto que a gente pode aproveitar, que é esses 2 dias, dia 3 e 4 de agosto, para começar alguma coisa importante na nossa vida, para dar nascimento a algo novo, uma ideia, um projeto, uma empresa, enfim, qualquer atividade que sejamos aí um canal de algo novo aparecendo, digamos assim. Então esse é um segundo ponto bem relevante desse mês de agosto. Terceiro ponto bem relevante, Mercúrio retrógrado, o famoso Mercúrio retrógrado, que não há que ter medo, mas ele normalmente dificulta, ele atrasa, principalmente as questões de informações, de comunicações. E basicamente esse Mercúrio retrógrado começa dia 5 de agosto e vai até 28 de agosto. Então percebam, nós temos aí alguns elementos bastante desafiadores para esse mês. O dia 5 de agosto então começa um Mercúrio retrógrado e nesse momento o Mercúrio estará em Virgem. Então o Mercúrio retrógrado em Virgem vai até o dia 5 de agosto, do dia 5 de agosto até 14 de agosto. Então ele vai fazer esse movimento de retrogradação na energia de Virgem. E aí de 14 de agosto até 28 de agosto, quando ele para de fazer o movimento retrógrado, vai acontecer em Leão. Portanto, do dia 5 de agosto até 14, muito cuidado com a autocrítica, crítica, julgamento, análise excessiva das coisas, uma racionalização demasiada das coisas. E muito cuidado para não ficarmos colocando somente um foco no lado negativo das coisas. Isso pode se manifestar quando Mercúrio estiver retrógrado ainda na energia de Virgem, que é 5 de agosto até 14 de agosto. Agora, de 14 de agosto até 28 de agosto, Mercúrio ainda está no seu movimento retrógrado, mas em Leão. Então aqui nós temos que prestar atenção para não cairmos naquele erro de acharmos que os nossos pontos de vista são os melhores e que a minha visão das coisas é a melhor. Muita atenção nesse período aqui. Quarto ponto relevante e importante desse mês de agosto.
Aqui um aspecto que é um aspecto fluido, né? Um aspecto positivo aqui, que são 2 dias, 7 de agosto e 8 de agosto, nós vamos ter ali um grande trígono. Lembrando, um grande trígono é quando nós temos um triângulo nos céus formado por 3 astros, ou às vezes são mais, porque às vezes tem 2 aqui e um aqui. Então às vezes são mais do que 3. E especificamente então esse grande trígono entre Urano, Lua e Plutão está acontecendo em signos de terra e ar. Então, os dias 7 de agosto e 8 de agosto, ar, ideias, terra na prática. Um excelente momento aqui, uma energia fluida que nós podemos utilizar e, digamos assim, canalizar nesses 2 dias aqui, 7 e 8 de agosto. Quinto ponto bem importante para esse período, que começa dia 9 de agosto e vai até 23 de agosto. Percebam, tem vários aspectos acontecendo ao mesmo tempo aqui. Então, do dia 9 de agosto a 23 de agosto, nós temos uma quadratura de Saturno em relação a Marte e Júpiter que estão juntos. Então, Marte e Júpiter estão em conjunção e farão uma quadratura com Saturno entre 9 de agosto e 23 de agosto. Bom, aqui nós temos 3 grandes astros, né? Astros que regem muitas vezes acontecimentos coletivos, e nós temos aqui então Marte e Júpiter juntos, que já ativam aquela energia enérgica e expansiva, versus Saturno, que muitas vezes mexe com estruturas de poder, estruturas de governo. Então aqui realmente pode se intensificar aí essas lutas de poder que nós percebemos no mundo onde nós vivemos, que não importa qual seja o modelo social, político, econômico que nós tenhamos hoje, seja qual for o ismo que nós utilizarmos no final da palavra, hoje são sistemas que carecem de espiritualidade, carecem de elementos transcendentes. Portanto, são sistemas materialistas, são sistemas desconectados de algo sagrado e transcendente. Então aqui nós podemos ver algo acentuado nesse sentido, dessas lutas de poder e de estruturas de poder nos países, né, e claro, no mundo. E vai ter uma ênfase, e aqui eu chego no 6º ponto desse vídeo, uma ênfase muito forte no dia 14 de agosto. Por quê? Porque no dia 14 de agosto nós vamos ter ali 4 quadraturas formadas no céu que deixam as coisas muito, digamos assim, tensas, travadas, bloqueadas, mas com grande potencial de energia. Aí vai depender de cada pessoa e de cada nação como que isso vai ser canalizado. Mas sem dúvida nenhuma que o dia 14 de agosto é um dia bastante tenso nos céus. Então só fiquemos atentos para que essa tensão não se manifeste dentro. Essa é a grande chave. Se nós vibrarmos bem nas intenções, nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras e nos atos, não há por que se preocupar. E aí fechamos então no 7º e 8º itens para esse mês de agosto, com aspectos aqui bem fluidos. Do dia 25 de agosto até o dia 30 de agosto, nós temos um grande trígono que vai levar aí cerca de 5 dias, entre Urano, Vênus e Plutão, e um grande trígono que também é nos signos de ar e terra. Então nós vamos finalizar o mês aí dos dias 25 a 30 de agosto com muitas ideias que podem ser colocadas na prática. Podemos aproveitar muito esse momento aqui. E o dia 30 de agosto, para ajudar ainda mais, vai vir com um retângulo místico, que também é um aspecto fluido em astrologia, um retângulo formado por 4 astros, nesse caso Lua, Vênus, Plutão e Netuno. Então o dia 30 de agosto também facilita muito esses entendimentos, o aspecto da mística da vida, o aspecto de equilíbrio interno e externo, e um momento assim que nós podemos ter um certo despertar. Então o mês ele vai até o dia, né, vai até o final do mês praticamente com muitos elementos tensos, mas entram aqui 2 elementos, né, o 7º e 8º itens que citei aqui, o grande trígono do 25 de agosto até dia 30, e o 8º item, que é o retângulo místico do 30 de agosto, que fecham o mês aí nos dando um certo respiro, digamos assim. Então, sem dúvida que é um mês com muitos elementos, né, como já falei, em potência, que são elementos tensos,
e que a gente possa usar da melhor forma possível esses elementos, porque oposições, quadraturas, astros retrógrados não são coisas ruins, simplesmente são energias em potência. E se nós soubermos canalizar isso com espiritualidade, com autoconhecimento, transformando aqueles elementos dentro de nós que precisam ser transformados, não precisamos ter medo, por quê? Porque os astros vão atuar ao nosso favor. Agora, se nós estamos muito fora do equilíbrio das leis da natureza, é claro que esses astros podem ativar na nossa vida algumas situações que às vezes são desafiadoras e desagradáveis. O meu desejo como astrólogo, numerólogo e também terapeuta é que esse mês seja de muito despertar, de muita clareza e de buscarmos muito sentido de fato nas coisas que estamos fazendo. Então essas são as minhas reflexões para esse mês de agosto. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para receber todas as notificações, ativando o sininho e até o próximo vídeo. Um excelente mês de agosto a todos vocês e um fraterno abraço.